Dito isso, né, o Brasil foi bem, tem ido bem esse ano, né, depois de um dezembro tenebroso. O mercado está indo melhor assim, ao longo de 2025. Acho que o que explica, né, um pouco isso? Tem que sempre, eu acho que é uma mescla de coisas, tá? Primeiro, pegando aqui do slide, da esquerda para a direita, né? Realmente tivemos aqui uma sucessão de pesquisas de aprovação presidencial que pioraram. Primeiro foi o global, né? Que tudo caiu em dezembro, voltou em janeiro, tudo que a gente já falou, sim. Né? Esse rotation, né? Tipo, o dólar chegou num bem pico, colocado. Né? Acho que tudo isso acho que é o principal. Mas as coisas domésticas, vamos lá. Até então vamos aproveitar o seu gancho e falar do posicionamento da B3, que eu acho que captura um pouco esse do global. Tá? Aqui está o posicionamento em comprado ou vendido em dólar do investidor estrangeiro, que está em vermelho, versus o investidor doméstico, que está em verde. Tá? E o real, a cotação da moeda, está em azul. Então, se você pegar desde abril de 2021, o estrangeiro só vem comprando dólar contra o real. Tá? É uma linha para cima, que chegou num pico exatamente em dezembro de 24. Né? Tinha mais de 80 bilhões de dólares comprados na B3. Quando você olha o mês de janeiro para cá, essa posição comprada em dólar ela foi meio que desmontada, em cerca de 20 bi. Tem coisas técnicas de cupom cambial, etc., que eu não quero entrar aqui no detalhe, mas você pode ler isso também como essa questão do global. Né? Eu acho que no mundo inteiro estava todo mundo comprado em dólar contra várias moedas, e a partir de janeiro de 25, essas posições compradas em dólar elas diminuíram de maneira um pouco generalizada, várias moedas foram melhor, tirando os choques tarifários ao meio do caminho. Então, acho que o global ele entra um pouco aqui, tá? Nesse posicionamento que ainda está super comprado em dólar, tá? Mas diminuiu, porque estava excessivo. Eu acho que o global ajudou a empurrar. 2, você teve essa questão da popularidade presidencial, que piorou. E a gente já falou, eu já falei algumas vezes, né? Eu acho que o mercado está muito ansioso para passar para a próxima fase do videogame. Eu quero olhar logo 26 e olhar 27, eu quero olhar que tem um futuro melhor. Tá? Se eu te contar o PIB da Nvidia em 27, você não vai acreditar. A gente pode comentar isso no final também, né? Que não precisa depender do resultado da eleição no Brasil. Mas teve uma sucessão de indicadores piores de popularidade. Acabou de sair mais um do Atlas, né, que a gente colocou aqui, e agora teve uma atualização que isso ainda foi ainda pior. E não, por que piorou a popularidade presidencial? Eu acho que um dos fatores é a inflação de alimentos, talvez o principal. Tá? Teve a questão do PIX também, que pode ter ajudado. Mas tem uma piora generalizada e o mercado pensa, olha, do jeito que está, o presidente não vai ser competitivo em 2026, vai ter uma alternância de poder. Eu acho que isso ajudou também a mudar um pouco a narrativa do mercado. A gente até colocou aqui um quote do Tony, né, que está hoje na Exante, trabalhou aqui com a gente, né, Exante é uma consultoria global, e colocou, falou, olha, talvez aí a dinâmica política no Brasil nos leve a concluir que é bastante provável que Lula não será o presidente após 2026. Talvez esse seja um pouco o mindset do mercado. Tá? E para ajudar essa avaliação, a gente está vendo downside risk, né? Risco para baixo no crescimento econômico brasileiro depois do que aconteceu no último trimestre do ano passado. Tá? Você pega o índice de incerteza também econômica no Brasil, também no eixo invertido, ele, né, piorou muito, né? Ele deu uma porrada para cima, está invertido, então esse laranjinha aqui afundou, o que significa que você tem um viés de baixo para a atividade econômica. Né? O câmbio chegou a 6,30, o juro chegou a 16, tem impacto na decisão de investimento do empresariado. E também na concessão de crédito. Né? O juro um ano à frente, que também está no eixo invertido, chegou aqui a 16%, ele é um bom lead indicator para concessão de crédito. Então, a atividade econômica tende a desacelerar ao longo do tempo. O primeiro trimestre vai ser forte por causa do agro, mas depois desacelera. E vai compondo essa narrativa de que, olha, o presidente vai continuar perdendo popularidade e vai aumentando a chance de alternância de poder. Então, acho que é um pouco dessa combinação, né? Porque a gente falou o ano passado todo que a popularidade do presidente estava bem diferente dos outros países da América Latina, cuja popularidade caiu muito rápido. No Brasil não aconteceu isso, porque a renda estava vindo bem, a inflação estava controlada. Só que nos últimos 3 meses essa narrativa perdeu um pouco de força, exatamente porque a inflação subiu. Né? Agora tem essa perspectiva que a atividade vai piorar, o câmbio a 6,30 é um sinal, gera um sentimento ruim, né? E a popularidade caiu e o mercado já sentiu a sensação que, olha, talvez 26 vai ter uma alternância de poder e 27 vai ser diferente, junto com o global que ajuda a empurrar essa narrativa para frente. Né? Mas, de novo, a eleição está muito longe, até lá muita coisa acontece,
O governo tem muito tempo para reagir e, às vezes, tomar decisões que podem ser ruins para o mercado e para a economia, né, que só vão aumentando os desequilíbrios. E essa pequena lua de mel que a gente está vivendo, ela pode durar pouco. Eu acho que só para complementar aqui, né, acho que a gente tem falado nos últimos meses sobre difícil querer buy the dip no Brasil, porque, né, tinha meio que dois cenários, né? Ou a popularidade fica boa, porque continua fazendo, né, medidas populistas e o PIB está forte, que aí não é bom, né, para o mercado, ou para essa dinâmica mudar, a atividade tem que virar e piorar. Se a atividade está virando, piorando, né, por um lado, né, talvez 27 melhora, né, o cenário, mas, por outro lado, é ruim para o lucro das empresas, né, ruim para tudo. Eu acho que o mercado entendeu essa dinâmica finalmente em dezembro, né, por isso que foi tão ruim os preços de ativos, e além disso você vê o Trump entrando, né, dólar forte, tudo que a gente já falou 1 milhão de vezes, e talvez chegou num ponto que caiu a ficha, vamos dizer assim. E a grande dúvida é, será que talvez se a economia realmente desacelerar, isso é ruim ou já está no preço? Né? Eu acho que essa que é a grande dúvida que eu tenho olhando aqui para frente, porque, na verdade, é tudo que a gente tem falado. Né? Eu acho que o problema é inflação. É o que a gente falou, acho que na última live, né? Acho que isso que é o barômetro que a gente está olhando. E o que a gente está fazendo é estar aumentando os juros meio no escuro, sem saber até onde que tem que aumentar para a inflação virar. Então, se realmente está chegando num ponto onde a atividade está virando, isso provavelmente quer dizer que a gente fez um pico na expectativa de inflação também, e a gente pode ver a inflação começando a, né, falar, talvez o ciclo de juros consegue parar por aí. Né? E a gente já viu isso várias vezes no mercado. Né? Então, talvez o sentimento, a gente falou de Wall Street versus Main Street, versão brasileira, né? Talvez o sentimento dos empresários e das, né, famílias, pessoas, né, trabalhadores e tal, vai piorar, porque a economia real vai piorar, mas para o mercado você consegue finalmente look through, né? Olhar para o futuro. A gente já viu isso várias vezes em vários países, em várias situações, onde se fala, tá bom, isso aqui é mais ou menos o que está no preço, por isso que os múltiplos estão baixos, porque agora o lucro vai ser usado para baixo, mas o mercado consegue estabilizar, porque fala, tá bom, o ciclo de juros acabou, o próximo passo vai ser corte e não alta, e a dinâmica eleitoral, etc., também vai acabar mudando nesse cenário. Acho que essa é a grande dúvida. No mínimo, acho que, né, não é mais para ficar bearish, assim, né? Acho que já deu uma estabilizada. Eu acho que onde a gente também já viu isso várias vezes é que, de vez em quando, as coisas viram, né? Viram violentamente, gera uma crise, tem a reação também que pode ser, né, equivocada, né, dos policy makers e tal. Então, acho que isso é onde vai talvez ser o próximo jogo aí aqui doméstico. Acho que o risco é uma deterioração adicional da economia e da popularidade presidencial levar o governo a tomar decisões de política ruins. Isso. Esse é o risco. E daí a gente vai ver se o mercado consegue olhar através disso ou ele reage mal na hora. Tá? Eu acho que esse é o risco que a gente vai conviver no mercado brasileiro. Ou ter um sudden stop, né? Que é o outro lado que a gente já viu, né? Uma crise de crédito, esse tipo de coisa que também, né, é difícil, né, saber onde é que isso para. Sim. É isso. Mas é isso, mas acho que num cenário base, né, normal pode acabar sendo positivo. Acho que é isso que o mercado está tentando se balancear, e aí tem um ambiente externo também que a gente discutiu muito. Bem, acho que a conclusão é que 2025 vai ser outro ano super interessante, com muita coisa para fazer, muita coisa para pensar, e com muita volta. Acho que não é tão simples quanto falar em 2027 vai estar tudo bem, até porque, né, tem muita coisa até lá, muita incerteza, e a NVIDIA está 12 vezes PI 2027. Se você quiser focar em 2027 e esquecer, acho que tem outras coisas aí para fazer.